aflito. Aqui, em nenhum outro lugar, nós devemos ficar aflitos. Nós devemos descansar no Senhor. Mas como é difícil, é um aprendizado. E eu queria te convidar, e neste momento aqui, você aquietasse a sua alma, que o teu foco tivesse aqui, que não tivesse em nenhuma outra localidade de preocupação ou problema. Coloca a mão no teu coração e fala com a tua alma. Aquieta-te, alma. Fica bem quietinha aí, porque há algo maravilhoso preparado. Fala com ela, algo maravilhoso preparado para você. Não grite, fique quieta aí, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu oro por esta igreja, por cada um que está aqui. Toda ação do maligno, Senhor, contra as nossas vidas, contra a nossa mente, agora, Senhor, seja amarrado e desfeito pelo poder do nome de Jesus. Prevaleça aqui tão somente a tua vontade, Pai. Amém, amém. Queridos, eu já dei conselhos e atendi muitas pessoas. E a gente vê muitas pessoas machucadas e feridas por várias razões, por vários motivos. E tem pessoas que carregam feridas desde a sua infância, porque foram machucadas, porque foram feridas no seu relacionamento com os seus pais, principalmente com a figura masculina, com o pai. E eu me lembro de um encontro com Deus, que aquele encontro foi o encontro que mais tinha tanto encontristas como tinha servos. E veio até mim um irmão que está na nossa igreja até hoje, isso já tem 12 anos, e ele chegou para mim e falou: eu quero falar com o pastor responsável. E eu fui atendê-lo. Levei ele numa salinha à parte, quando a gente ainda fazia no colégio. E ele disse para mim: a comida de vocês está com problema, a comida de vocês está estragada. Eu falei: mas por que você está falando isso? Porque eu estou com desinteria e não saio do banheiro, e estou mal, e não estou conseguindo parar em pé, estou fraco e toda hora no banheiro. E aí, na época, eu lembro que eu ministrei a palavra de libertação. Eu disse: lá naquela ministração de libertação, você deixou algo pendente? Aí ele falou: eu não perdoei. Eu falei: quem você não perdoou? Ele falou: eu disse: eu não perdoei o meu pai. Ele disse: quando eu era criança, meu pai me xingava, meu pai me batia, surrava. Meu pai um dia correu atrás de mim com uma faca na mão, e eu subi na árvore para fugir dele. E aí eu disse para ele que ele tinha que perdoar, e ele: não vou perdoar, não vou perdoar de jeito nenhum. E eu lembro que eu disse a ele: ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Falei: você conhece bem o seu avô, ele é vivo, você teve relacionamento com ele? Ele disse: sim. Eu falei: como que o seu avô tratava o seu pai? Ele falou: da mesma maneira, do mesmo jeito, pastor. E aí eu falei: você entende por que o seu pai te tratava deste jeito? Porque ele não recebeu o amor do avô. Se ele não recebeu, ele não podia dar amor. Na hora foi uma palavra rema, porque até então eu insistia, não adiantava eu mostrar versículos bíblicos, dizer que era vontade de Deus, mandamento de Deus. Mas quando ele entendeu esse princípio, essa situação toda, falou: meu pai também sofreu na mão do meu avô. E ele perdoou, e eu sei que ele perdoou porque ele não teve mais esse problema de desinteria e está na igreja aqui conosco até hoje. Então, queridos, nós, durante a nossa infância, possivelmente você tenha sido machucado pelo seu pai, pela sua mãe. Talvez você nem conheceu o seu pai, talvez você não tenha conhecido nem a sua mãe. A gente ouve cada história aqui que a mãe deu filho, deu a filha, e é criado por outro, que é criado por outro, que é criado pela tia, que é criado pela avó.
e depois a tia não quer mais. E tantas são as feridas que vão sendo desenvolvidas. Talvez o teu pai foi um pai presente fisicamente, mas foi um pai ausente em palavras de amor, de carinho, de motivação, de incentivo. Talvez a figura que você tenha do seu pai é de uma pessoa rude, ríspida, ignorante, cavalo, alguém que só te chama para bater, espancar. Talvez a figura que você tenha do seu pai seja de um monstro, que talvez tenha abusado de você, não só nas palavras, na violência, mas talvez tenha abusado fisicamente. Eu já ouvi relatos também disso, de pais que abusaram dos seus próprios filhos. Então eu fico imaginando qual é a figura de pai que uma pessoa dessa tenha. Essas pessoas possivelmente têm dificuldade de amar o próximo, têm dificuldade de amar e se entregar a um amor, têm dificuldade de se relacionar com Deus na figura de pai. Confundem as coisas e creem que o pai não ouve, o pai não me atende, o pai não me ama, o pai não está nem aí para mim, o pai me deixa sofrer. E nós sabemos que isso não é a verdade. Deus tem muitas características, e amor não é uma característica dele, ele é amor. Só que nós precisamos experimentar esse amor. E eu vivi duas situações. Uma situação, uma vez, eu estava em casa, isso já tem alguns anos, orando pelos meus filhos, que eu os amo tanto. E Deus perguntou para mim, o Espírito Santo perguntou para mim: você ama seus filhos? Eu falei: claro, Jesus, claro, Espírito Santo, que eu amo. Qual é o tamanho do seu amor? Você morreria por eles? Eu falei: sim, eu morreria por eles. Ele falou: este mesmo amor que você tem pelos teus filhos, eu quero que você tenha pelas minhas ovelhas e pelos meus pequeninos. Na hora, eu senti sendo moído. Eu quero falar para vocês hoje, essa palavra eu não tinha preparado antes. Deus me deu ali, eu tinha uma outra palavra. Você vai achar até estranho o tema dessa palavra, mas amor que dói. O amor é tão grande que chega a doer. Eu tenho vivido outras experiências. Sou avô, eu tenho 3 netos, 2 da Marília. Estão chegando o 3º, agora em março. O Felipe teve também um netinho que eu ainda não conheço, que ele está lá no Canadá, tem 6 meses. Estou indo para 4 netos. Mas o meu primeiro neto foi, na verdade, uma neta, a Bianca, que nós chamamos tão carinhosamente de Bibi. E é interessante que o amor que eu tenho por ela é um amor diferente que eu tenho dos meus filhos. Quem é avô pode dizer isso. É um amor diferente. E é um amor tão grande, que chega a doer. O que eu quero dizer com isso? Domingo retrasado, nós estávamos lá em Itapetininga, onde minha filha mora atualmente. Chegou no domingo a hora de vir embora, que a gente veio para o culto. Na hora de vir embora, ela pegava a mala da gente, tirava a mala. Não, vovô, você não vai, vovô, você não vai, vovô. E tirava a mala, tirava a chave da minha mão. Você não vai, vovô, você não vai, não vai. E começava a chorar, mas chorar copiosamente. Copiosamente. E aí o vô não aguentava e começava a chorar também. E na hora de despedir, é duro, porque ela começa a chorar. Não vai, vovô, não vai, vovô, não vai. Fica, vovô. Por que você tem que ir? Ah, o vovô tem que trabalhar. Mas por que você tem que trabalhar, vovô? E aí, nós entramos no carro, estávamos na calçada,
E a Branca entrou. No que entrou, eu saí com o carro. No que eu olho no retrovisor, ela saiu correndo atrás do carro. Não preciso nem dizer que eu vim de lá até aqui chorando. Aí ontem à noite, eles vieram, porque minha filha está grávida, ela veio passar pelo médico. E aí minha filha falou assim para mim: pai, você pode ficar 2 horinhas com ela agora à tarde? Das 2 às 4, das 2 às 5. Eu falei: posso, claro. Quer dizer, na verdade, se eu for ver a minha agenda, eu nem poderia, porque eu tinha um monte de coisa para fazer. Mas eu falei: não, posso, filha. E eles foram lá no meu escritório. Aí já chegaram: vovô, aqui não tem brinquedo, o que nós vamos fazer, vovô? E aí eu já dei uns papéis, começamos a desenhar. Aí ela falou assim: vou desenhar o vovô gordão. Estou com a foto aqui, vou desenhar o vovô gordão. E aí desenhou, depois, criança é assim, né? Começa um negócio, já quer fazer outro. Depois eu tinha chocolate lá, dei chocolate para eles. Aí daqui a pouco: vovô, vamos brincar de avião. Eu pegava ela e jogo bem alto assim. E aí chega uma hora que o braço não vai aguentando. Aí é o outro, depois o Mateus: olha eu, vovô, olha eu. E aí você joga os dois, daqui a pouco: agora o que nós vamos brincar, vovô? Aí eu coloquei na cadeira e rodava eles, e rodava. E fui ganhando tempo. Aí chegou uma hora e falei: o vovô está cansado. Sentamos na cadeira, começamos a desenhar de novo. Tocou meu telefone. A hora que eu fui atender o telefone, ela tirou o telefone da minha mão e disse: vovô, não vai trabalhar não, vovô. Você vai brincar comigo. Tomou o telefone da minha mão. E pegou assim, estava muito próximo, tomou da minha mão. Eu ia ver o que estava pitando o WhatsApp. Aí chegou uma hora que eu lembrei que eu tinha que passar um e-mail. Aí eu sentei na cadeira e deixei eles desenhando: vovô, para de trabalhar, vem brincar com a gente, vem brincar com a gente. Então a criança é assim. Eles querem a atenção do pai, o amor do pai. Por que eu estou contando essa história? Porque eu estava ali, lembrando disso que aconteceu, porque foi agora há pouco. E eu estava chorando, na presença ali de Deus. E Deus me perguntou: você me ama? Eu falei: eu te amo, Senhor. Aí Deus me perguntou de novo: mas você me ama tanto quanto você ama os seus filhos e os seus netos? Ele falou: sabe esse amor que você tem? Esse amor que dói. Quando você se separa dos seus netos, dos seus filhos, eu sinto a mesma coisa. Quando os meus filhos não querem ter relacionamento comigo. Muitas vezes eu corro atrás dos meus filhos, mas os meus filhos fogem de mim. Meus filhos não param de fazer as coisas. Eu lembrei dessa figura que eu fui pegar, ela tomou o celular de mim. Os filhos não param de limpar a casa, de ir no supermercado. Pode até ir outra hora, outro dia, outro momento, mas não para de assistir televisão, de acessar o WhatsApp. Muitas vezes Deus sai correndo atrás de nós, como a minha netinha saiu correndo, porque quer ter relacionamento, quer estar com você. Mas se você não tem a figura do pai como a do pai que ama, do pai que pega no colo, do pai que se sacrifica por você, do pai que está disposto a tudo por amor à sua vida. Tem pessoas que não conseguem receber o amor de Deus. Tem pessoas que não conseguem amar porque foram machucadas e feridas. E enquanto não forem curadas dessas feridas, dessas marcas que foram deixadas, seja dos seus pais, talvez da sua mãe, talvez do seu tio, talvez da sua avó. Uma vez foi uma pessoa em casa que estava com depressão e eu fui orar com ela. E ela tinha mágoa do pai que já tinha morrido. E não foi o primeiro caso, o pai já tinha morrido há muitos anos. Esses dias fui atender uma médica em Alphaville, que tinha também sentimentos de mágoa e rancor do pai, que já tinha morrido há anos, da mãe, que já tinha morrido há anos, porque dava atenção para um filho, para outro lá,
e não dava a devida atenção para esse, preteria um filho pelo outro. Talvez dentro da tua alma, machucada e ferida, te impede de ter um relacionamento maior com Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, queridos, não adianta, eu já li 1 Coríntios 13 para vocês uma vez, que diz: ainda que eu entregasse o meu corpo para morrer e ser queimado, se eu não fizesse por amor, nenhum valor teria. Aí eu pergunto para você, o que Jesus, quando se deparou com aquela multidão e ele disse: a seara está pronta, mas faltam trabalhadores. Um pouquinho antes dessa fala, diz que ele, movido por compaixão. Você tem compaixão? Você tem amor pelo teu próximo? Um amor sacrificial que te faria cometer sacrifícios por amor ao teu próximo? Um amor que faria com que você sorrisse com ele nos momentos alegres, mas também chorasse com ele nos momentos tristes? A Bíblia fala: chorai com os que choram. Muitas vezes a gente ouve os problemas do nosso próximo, e muito o que a gente faz: eu vou orar por você, irmão. Irmão, fica em paz, que Deus vai te abençoar, vai cuidar de você. Mas às vezes a pessoa está precisando de um abraço. Uma vez eu estava aqui na frente, veio um jovem, me abraçou e falou: pastor, eu só preciso de um abraço de pai. Eu não estava dizendo aqui: olha, quem quiser vir, estou dando... Não, eu estava aqui, de repente ele me pegou de surpresa. Ele precisava sentir amor de pai. Aí eu pergunto para você: que amor que você tem pelo teu próximo? É um amor que dói? É um amor que te leva a sacrifícios? Ou é um amor raso e vazio? Qual é o nível de relacionamento que você tem com o pai hoje? O pai só pode mostrar o amor pela sua vida se você permitir que ele tenha acesso ao seu coração. Do contrário, como que ele vai demonstrar se você sempre está fugindo? Ele está sempre correndo atrás de você, mas você sempre fugindo, jogando bola, assistindo televisão, indo trabalhar, trabalhando até tarde, indo ver os amigos. Não tem problema nenhum fazer isso. Só que isso não pode substituir como prioridade o relacionamento com Deus. E eu queria que nós, do Freedom, e os pastores, nós viéssemos aqui na frente, aquelas pessoas que não sentem o amor do Pai, que têm dificuldade de relacionamento com Deus, que não se sentem amadas por Deus. Pessoas que querem amar a esse ponto de ser um amor sacrificial pelo teu próximo. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Eu não vou ficar fazendo apelo. E não acredito também que não existam pessoas assim aqui. Então eu queria chamar os irmãos do Freedom aqui na frente. Se você precisa receber um toque da mão de Deus, para que você seja curado, é hoje, é nessa noite. A equipe do louvor, se pudesse ministrar bem baixo. Você está esperando o quê? Para receber tua cura. Você vai ficar curtindo essas feridas? Você vai ficar curtindo: deixa eu com a minha dor. Deixa eu com... Eu resolvi isso sozinho. O Espírito Santo está te chamando para você receber o toque da mão de Deus. Nós vamos orar pelas pessoas. Se elas quiserem ministrar algo para vocês, do Freedom, pode ouvi-las.
Temos aqui um senhor, temos mais pessoas vindo para cá e eu preciso da ajuda dos pastores e pastoras.